Nada, tamo junto aqui. Qualquer coisa é só chamar. Tá ok. Tá certo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Simone. Eu vou estar conhecendo você agora pela primeira vez, tá? Então, estamos aí juntos nessa jornada. Espero poder contribuir para que você alcance, né, no final de tudo, você consiga sair com o seu trabalho finalizado, feito essas correções, e que se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer essa publicação desse trabalho para você começar a seguir nos próximos passos da sua carreira aí acadêmica, que você já tem bastante coisa aí já planejada em mente, né? Então, vamos focar, vamos fazer esse passo a passo aqui. Se tudo der certo, a gente vai conseguir esse artigo lá no final, tá bom? Tá ok. Tá certo. Então, hoje a nossa missão vai ser eu vou falar um pouquinho para você sobre o objetivo, né, da pesquisa e falar sobre algumas ferramentas que vão te auxiliar nessa busca de dados, busca de referências conhecidas, bases de dados que são aceitas, né, que são as mais relevantes dentro da área da pesquisa, e vou te mostrar uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar esse processo e vai facilitar a tua escrita, a tua organização das tuas referências lá na frente, tá bom? Então, eu vou só abrir aqui e vai ser algo bem na prática, tá bom? Então, eu vou tentar te mostrar aqui bem com bastante calma e aí a gente vai conversando, vou te mostrando cada ponto desse. Antes de iniciar, né, vou me apresentar para você. Eu sou o Alan Batista, sou irmão da Aline e também sou mestrando da UFPA. Eu sou do Programa de Ciências do Movimento Humano. A minha formação é em fisioterapia e a minha área de pesquisa é em avaliação e reabilitação cardiorrespiratória. Atualmente eu estou desenvolvendo um trabalho de avaliação cardiorrespiratória com pessoas idosas fumantes. Tá? Então, essa é a minha área de estudo, mas estudo bastante metodologia científica, escrita científica, e aí a gente teve essa ideia de estar trabalhando, né, em prol dos acadêmicos, que muitas das vezes são deixados de lado pelos seus orientadores, ou às vezes o orientador orienta, mas não orienta direito. Então, a gente sabe que tem esses pormenores dentro das pós-graduações, e aí a gente buscou, de alguma forma, tentar, né, tá auxiliando e tentar tornar essa carreira acadêmica, que muitas das vezes é temida, porque tem muita gente que acha que não foi feito para isso e tudo, mas mostrar que dá para ser de uma forma mais fácil, não precisa ser aquele bicho de sete cabeças. Tem algo que é muito comum de falar, se você não ficou noite sem dormir, você não teve desespero, você não passou direito pelo mestrado, pelo doutorado. Mas isso não é o ideal que aconteça. O ideal não é que seja algo prazeroso, algo que dê vontade de você continuar fazendo. E não o contrário, você faz uma vez e não quer fazer mais, né? Então, é por isso que a gente tá tentando sempre facilitar, né, essa vida dos acadêmicos e dos alunos nossos da mentoria, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Aí, qualquer coisa, eu tô com duas telas aqui, aí você pode dar o sinalzinho lá, se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? Aí a gente vai conversando. Tá ok. Pode seguir. Tranquilo. E se falhar meu áudio, alguma coisa, também me avisa. Tá ok.
conseguindo ver aí a tela? Estou conseguindo. Ok. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, muitas das vezes, Simone, os professores, eles mandam a gente pesquisar sobre um tema, né? E então, às vezes, a gente não encontra esse tema da melhor forma. Ou a gente encontra referências muito antigas, ou a gente chega pro professor, não encontrei nada sobre esse tema, não encontrei nenhum artigo, nada sobre esse tema, só encontro coisas em locais que não podem ser utilizados como referência. E o que acontece? Muitas das vezes, nós, como alunos, nós não sabemos como procurar a forma correta de estar fazendo essa busca de dados. Então, existe dentro da escrita acadêmica, dentro das bases de dados, nós temos os descritores, ou as palavras-chave, que são palavras que vão ser utilizadas como se fossem as principais palavras do teu trabalho, as principais palavras de um artigo científico. E é super importante você conhecer os descritores que têm mais relação, quais são os principais termos que têm mais relação com a tua pesquisa. Aqui eu trouxe um exemplo, só para a gente... Tá, ok. Então aqui eu trouxe um exemplo de como que a gente vai interpretar e como que a gente vai selecionar esses descritores para serem utilizados em uma pesquisa. Então, por exemplo, aqui o exemplo que eu trouxe digamos que eu esteja fazendo uma pesquisa com um tema relacionado com os efeitos do treinamento aeróbico em pacientes com DPLC. Então, sempre é interessante que você procure fazer essa estruturação. Você vai selecionar quais as principais palavras do seu tema e vai ver quais seriam os principais descritores relacionados. Então, nesse exemplo que eu estou utilizando, uma palavra que nós temos é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, eu fui lá, dentro das bases, e encontrei que a principal palavra para esse descritor, doença pulmonar obstrutiva crônica, poderia ser isso em português, né, a DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou ela em inglês, com esse formato aqui, Chronic Obstructive Pulmonar Disease. O outro ponto para esse meu tema de pesquisa seria o treino aeróbico. Então, o treinamento aeróbico, ele está no meu tema de pesquisa, e aí eu encontrei que ele é uma palavra, ele pode ser um descritor. Então, eu encontrei o formato dele em inglês, mas eu encontrei outras opções, como exercício, treino de endurance. Então, encontrar essas palavras, esses descritores, vão te ajudar bastante na hora de tu encontrar aqueles artigos, encontrar as melhores referências para te estar fazendo essa busca. Uma outra palavra, quando eu estava fazendo essa minha busca, que eu encontrei nesse exemplo aqui, é a reabilitação pulmonar. Então, se você for ver, não tem a palavra reabilitação pulmonar no meu tema de pesquisa, mas ela tem relação com esse tema e ela pode entrar como descritor. E então, o formato dela em inglês, eu encontrei e coloquei ela como um descritor. E quando eu monto essas palavras todas juntas, eu tenho a minha estratégia de busca, que é essa estratégia que eu vou colocar na minha base de dados, que aí a gente vai ver mais para frente. E aí, colocando essa estratégia, eu vou encontrar os artigos mais relacionados com esse tema. Então, assim, muitas das vezes a gente acaba não encontrando o melhor artigo, acaba não encontrando o artigo relacionado com aquele tema, porque a gente não faz essa estratégia de busca.
a gente não faz, não seleciona esses melhores descritores que estão relacionados. E aí você pode me perguntar, Alan, mas como que eu vou fazer para encontrar esses descritores? Esses descritores você pode encontrar. Existem algumas bibliotecas que você pode encontrar ele, mas você vai encontrar ele nos próprios artigos que você está lendo, nos próprios artigos que têm relação com o teu tema. Então, você pode pegar o teu tema, colocar ele em inglês e colocar ele no Google, e alguns artigos que você encontrar, você já vai buscando descritores dentro desses artigos. E aí eu vou fazer isso contigo para a gente estar vendo mais ou menos como é que a gente vai elaborar essa tua estratégia de busca. Deixa eu ver se vai mudar aqui. Isso. Então, assim, uma das formas mais, vamos dizer, mais simples de se fazer, você pode pegar o seu tema, o seu título, o seu tema e ver as principais palavras relacionadas com ele. E aí eu vi que uma das coisas que você faz é estudar uma metodologia. E eu vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. Não funciona. E eu vou colocar ela aqui no Google para ver o que ele vai me dar. Tá? Então, essa é a janela de secagem, né? Que é o método que você estuda, não é isso? Isso mesmo. Certo. Então, eu coloquei isso aqui no Google e, claro, ele vai trazer essas informações e ele já me mostra aqui, ó, um artigo relacionado. Por que eu sei que é um artigo? Porque é da Cielo, que é uma das bases de dados que a gente vai ver mais para frente. Então, traz aqui mais um outro artigo da PubMed, traz alguns artigos aqui relacionados. Então, você vai pegar, você pode abrir esse artigo, deixa eu ver. Abrir. Tá? Você vai abrir esses artigos que estão relacionados com o teu tema. E ele tem aqui, ó, keyword, palavras-chave. Então, essas palavras, elas podem ter relação com o teu tema. Deixa eu traduzir aqui, tá? Então, essa aqui, uma revisão sobre o processo de secagem de frutas e vegetais na janela de refração, por integração com energia renovável. Eu não domino muito esse tema do seu trabalho, né? Ainda estou conhecendo esse tema, mas eu acredito que essa revisão, ela traz algumas informações importantes, né, sobre o teu método, que é o método de secagem pro refração, né? Por janela de refração. Pois é. Então, aqui, uma palavra que a gente escolheu, tendo ela de forma específica, você vai encontrar artigos relacionados com o teu tema, né? E aqui ele traz algumas outras possibilidades, como essa, aqui a tradução livre, tá? Eu vou colocar aqui em tradução como secagem de fita fundida, qualidade dos alimentos,
secagem híbrida, secagem convencional, energia não renovável, energia renovável. Então, dessa forma, você consegue encontrar outras palavras que têm relação com o teu tema, né? Então, talvez essa secagem ou secagem híbrida pode ter relação com o teu tema, e assim você vai selecionando quais são as principais palavras que vão ter relação com aquela determinada palavra que você utilizou. Eu vou voltar aqui. Aí eu tava olhando, esse que você acabou de abrir, ele é até mais ou menos atual, né? Ele é de 2022. Porque assim, tem bastante pesquisa sobre vegetais, né? Aí realmente os meus colegas que estavam fazendo sobre a origem animal, por exemplo, sobre o camarão, o pescado, aí eles já encontram já poucas referências sobre o trabalho, né? Aí já o meu não, assim, para comparar com frutas, fruta regional não vi nenhuma fruta regional ainda. Acredito que essa daí seja uma das primeiras que seja com frutas regionais, né? Refractação com frutas regionais. Mas existem outras frutas que eles já pesquisaram, né? Já tem pesquisas a mais para comparar. Isso. Lembra que dentro da pesquisa, a gente vai partir ali das referências, você pode utilizar isso, você vai partir ali do micro e vai aumentando o seu leque. Você está fazendo um estudo com frutas regionais. Você vai pegar referências, não tem muitas referências com frutas regionais, por exemplo, com outras frutas regionais. Então, você pode pegar referências que falem como frutas de maneira geral, frutas, vegetais de maneira geral. E em alguns momentos você pode fazer também, dependendo do link que você for fazer, até mesmo com secagem de animais, entendeu? Então, você vai ampliando caso você não tenha aquela referência específica. Certo. Então, aqui também um outro artigo, esse aqui é da PubMed, que também fala sobre a janela de refração, vai trazer um resumo, e aí ele traz também algumas palavras-chave aqui. Então, buscar essas palavras-chave dentro de outros artigos podem te auxiliar a encontrar as melhores palavras-chave para os teus artigos, para o teu artigo, na verdade, para a tua busca, tá? Uma outra forma que tu pode fazer também para encontrar esses descritores, e aí vai muito com você ter o conhecimento sobre o tema, né? Então, por isso que eu te sugiro fazer primeiro essa busca aqui por outros artigos, para estar encontrando os melhores descritores, é você utilizar uma IA, por exemplo, o ChatGPT. Sim. Vou mostrar aqui, eu fiz uma busca rápida aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com você. Tá. Então eu fiz uma busca rápida aqui sobre o teu tema, né? Sobre o teu tema não, sobre o teu objetivo, o objetivo que você passou pra gente, né? E pedi para o chat me mostrar algumas palavras-chave relacionadas a esse tema. Então ele me trouxe essas palavras aqui em português, né? E ele trouxe o formato delas em inglês. Onde, de acordo com o que você quiser pesquisar relacionado a isso, então, de acordo com o momento que você tiver da tua escrita,
você vai selecionar qual é a melhor palavra para você estar utilizando. Né? Então, vamos colocar aqui. Então, aqui eu vou me basear aqui pelo teu objetivo. O teu objetivo é avaliar o método refractante window associado a parâmetros associado aos pré-tratamentos com etanol e ultrassom na secagem da bactérias gasais, bem como determinar parâmetros de transferência de massa e propriedades termodinâmicas envolvidas no processo de desidratação. Então, esse aqui é o teu objetivo. Então, quando for lá para a tua introdução, você vai buscar falar um pouco sobre o que é esse processo, né, o método, né, o que é esse método que você está utilizando. Então, nesse momento, a tua palavra de dados, a tua palavra que tu vai utilizar para buscar artigos, vão ser palavras relacionadas a esse método. Quando tu for falar sobre a questão desse pré-tratamento com etanol, pré-tratamento com ultrassom, então você vai utilizar palavras diferentes para estar falando sobre isso, para estar buscando artigos que falem sobre isso, entendeu? Então, de acordo com o momento da tua escrita, você vai utilizar palavras diferentes para buscar artigos para falarem sobre aquele determinado tema. Tá bom? Tá ok. Tá fluindo. Certo, tranquilo. E aí, o que é importante? O que é importante você tentar fazer? É você selecionar quais seriam as suas principais palavras, qual seria o teu objetivo na hora da tua escrita. Então, por exemplo, eu sei que tu vais falar, né, de outros métodos, por exemplo, que tem de... Me fugiu a palavra agora. Na tua introdução, você fala de outros métodos. O tratamento com etanol e o com ultrassom, utilizando ultrassom. Tem uma outra coisa que você fala que é utilizado já. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Yuri, olha pro seu lado esquerdo. Eu fiquei na dúvida se eu poder deixar, né, no objetivo geral, se eu deixo o nome científico mesmo ou se eu coloco pupuna, só pupuna mesmo, e ao lado o nome científico, ou eu deixo assim mesmo. Só porque no artigo, né, que eu tinha feito, pelo menos a introdução, que eu acredito que, na verdade, a introdução é essa que eu coloquei aqui. Eu me referi a utilizar somente o nome científico, né? Não colocar pupuna, mas o nome científico mesmo. Isso daí você geralmente tem que ver, não vai influenciar tanto. Ou você coloca só o nome científico, como está, ou você coloca o nome científico e entre parênteses o termo pupunha. Porque tem que ver muito de acordo com a revista que a gente vai
te auxiliar depois como é que eles abordam isso dentro da revista, relacionado a essa questão. Se vai colocar só o nome científico, ou eles colocam um nome comum, tá bom? Então, coloca o nome entre parênteses pupunha, eu acho que fica bom dessa forma. Tá, mas vamos lá. Eu vou passar, depois se eu lembrar o que eu ia falar, eu comento com você. Então, né, a gente já viu como encontrar essas palavras, né, que a gente vai encontrar em outros artigos científicos, a gente vai encontrar ela com a ajuda da inteligência artificial, e aí você pode estar me perguntando, tá, encontrei, mas quais são as bases de dados que você está utilizando que vão fazer mais sentido, que vão ser bases de dados que têm informações confiáveis? E aí a gente tá vendo a tela. E aí eu vou te mostrar a base que a Scopus e a Web of Science, que são uma das principais bases de dados relacionadas a diversos temas. Você vai encontrar lá artigos de boa qualidade metodológica, artigos que passaram por revisões por pares, então são bases de dados muito confiáveis. Mas também, se ela, no médio, você vai encontrar alguns artigos relacionados à tua temática, tá? E aí, para a gente ver a Web of Science e a Scopus, a gente primeiro vai acessar o periódico da CAPES. Não sei se você já acessou alguma vez, você tem esse conhecimento. Então, você vai digitar periódicos CAPES, que é para você ter acesso com o meio institucional. Ou quando você estiver lá na faculdade, na universidade, às vezes pelo sistema de internet de lá não precisa, ele já fica disponível. Mas como para você acessar de casa, é necessário, porque essas plataformas, elas são pagas. Então, se você for tentar entrar por elas, tem alguns artigos que você não vai conseguir acessar de forma na íntegra. Entendi. Eu ouvi falar, mas assim, eu acho que eu não cheguei a utilizar a busca por aí, não. Certo. Então aqui, ó, portal de periódicos da CAPES, você vem aqui em acesso CAF, ou acesso café. Porque eu tenho o e-mail institucional, né? A gente entra com o e-mail institucional, né? Isso, aí você vai digitar aqui a sua universidade, né, o IFPA, você falou que você está no IFPA também, então eu acredito que o IFPA você consiga acessar, mas é mais, como a minha experiência é pela UFPA, eu acredito que é mais fácil você acessar com o e-mail da UFPA. Tá? O UFPA, ele vai pedir para fazer um login no sistema da UFPA, que já está salvo meu login. Mas aí, será que eu ainda estou no sistema? Porque esse caso eu já saí, né? Mas será que o acesso ainda continua para mim? Não sei também, né? Porque tentar, né? Tenta fazer esse login com o teu e-mail, com o teu e-mail institucional da UFPA, e ver se você consegue ter esse acesso. Aí, tá bom? Depois você tenta com calma. Então aqui, você acessou os periódicos da CAPES, você vai pesquisar aqui nessa barra inicial, você pode pesquisar
já por artigos ou pesquisar pela base de dados que você quer. Como o objetivo aqui é para a gente ver a base de dados, a gente vai ver aqui a Scopus. Vamos ver a Scopus, colocar em buscar. Colocamos em buscar. E bem aqui, está aqui a base de dados, que é a Scopus, a Elsevier. A gente vai Tá? Então, aqui é uma base de dados já conhecida, então é uma base de dados mais confiável. O que é importante quando você entrar nessa base de dados é você fazer o login aqui da sua conta. Então, você faz o login na sua conta para que você consiga depois ter o histórico de busca do que você já fez aqui. Então, é sempre importante você fazer esse login aqui em cima, tá bom? Sim. Esse aqui são algumas pesquisas anteriores, tá? E aí, aqui nessa área aqui, vai dizer onde você quer pesquisar, né? Ele traz várias informações, se é no título do artigo, se você quer pesquisar por autor, você quer pesquisar no resumo. Então, é importante você selecionar essa opção que está título do artigo, abstract, que é o resumo, e as palavras-chave. Tá? E aí, vamos dizer, eu vou colocar aqui um exemplo da minha pesquisa. Né? Eu estudo sobre tabagismo. Eu vou colocar a palavra-chave relacionada com tabagismo, com fumantes, na verdade. Então, eu quero pesquisar sobre fumantes e composição corporal. Tá? Então, assim, vou escrever, nesse nosso exemplo aqui, eu quero estudar sobre a composição corporal de fumantes. Então, nesse caso, composição corporal de fumantes, eu selecionei duas palavras-chave relacionadas a isso, que é smokers, que tem relação com fumantes, e body composition, que tem relação com composição corporal. E aí eu coloquei essa junção aqui com o end, né, porque eu quero juntar essas duas palavras. Então, eu quero artigos que tenham tanto a questão do fumante, quanto a questão da composição corporal. E aí eu vou colocar para buscar. Coloquei aqui para buscar, então ele me trouxe, dentro dessa busca aqui que eu fiz, me trouxe 459 documentos relacionados, né? E aí eu vou começando a ler esses documentos e vou ver se eles têm relação com o que eu quero pesquisar, né? Se eles têm essa relação com o tema que eu estou buscando de fato. E aí você vai ler e você vai verificar se isso tem relação com o teu tema ou se não tem. Se você encontrar muitos artigos aqui que não tem a relação com o teu tema, talvez tu precise melhorar aquele descritor. Aquele descritor talvez não esteja o mais correto. Então você muda o descritor e vai buscando outros descritores. Até você encontrar o melhor, que você vai encontrar mais artigos relacionados ao teu tema. E aqui você vai encontrar diversos filtros, né, para você estar filtrando. Então, ele encontrou aqui 459 artigos, mas eu posso selecionar, eu só quero artigo, ou eu só quero capítulo de livro, ou quero só artigos que estejam em inglês.
Eu quero artigos que falem mais sobre composição corporal. Você pode escolher artigos dos últimos 5 anos. Então, é sempre importante você também fazer esses filtros para você estar fazendo essa busca de dados. Agora a gente vai utilizar um exemplo de acordo com o teu tema. Deixa eu verificar aqui. Aí, nesse caso, Alan, eu preciso ter que colocar a palavra-chave em inglês, ele aceita também em português? O ideal é que você coloque em inglês. Sempre em inglês. E aí, você vai colocar a palavra, e aí é importante você ter essa questão da estratégia de busca. Então, sempre colocou uma determinada palavra, coloca ela entre aspas. Porque aí a base ela vai entender que aquele termo completo ali seja uma palavra, nesse caso, como eu coloquei aqui, body composition. Então, aquele termo ali se refere a uma palavra apenas, por mais que seja uma palavra composta. Então, é importante você verificar isso. Então, por exemplo, a tua principal palavra que você vai pesquisar é o método, né? Refractante window. Então, isso você vai colocar entre aspas, porque são 2 palavras, mas eles se referem a um método só. Então, é como se ele fosse uma palavra composta. Então, coloca entre aspas para poder colocar outras palavras relacionadas, tá bom? Certo, entendi. Então, vamos ver aqui, utilizando o teu método de estudo, né? Então, coloquei aqui a palavra e vou procurar aqui, coloquei em buscar, coloquei para procurar. Então, ele encontrou. Tá? Então, assim, aqui, o primeiro artigo que ele traz é a aplicação simultânea da janela de refração e secagem de micro-ondas, uma técnica híbrida para desidratação de frutas e para reduzir o tempo de secagem e melhorar a retenção de compostos bioativos. Então, essa referência,
esse artigo, na verdade, aqui que ele traz, ele é de 2025. Talvez seja um bom artigo para você estar dando uma lida, que aparentemente tem relação com o teu tema. Né? Outro aqui, o impacto de diversas tecnologias de secagem para avaliação da cinética de secagem, consumo de energia, propriedades físicas e bioativas da flor de rosa. Esse artigo aqui ele fala sobre uma outra situação, mas ele vai trazer sobre propriedades físicas, que é algo que você vai abordar também. Então, assim, uma palavra que a gente utilizou, a gente já encontrou algumas referências aqui que podem te auxiliar dentro do teu tema, né? E eu coloquei aqui só o teu método principal, né? Então, eu vou tentar colocar aqui mais uma palavra para a gente ver como é que vai ficar essa busca. Então, eu vou colocar aqui o nome científico da pupunha. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada já a esse tema aqui dentro da Scopus. Tá? Então, eu coloquei o método e coloquei o nome da pupunha, né, o nome científico da pupunha, e vou colocar para pesquisar. Ó, ele não encontrou nenhuma. Aí agora você coloca só o nome científico da pupunha. Posso colocar? Isso, coloca só o nome científico dela para ver o que isso pode achar, né, sobre. Nesse caso, eu vou precisar de artigos assim, mais recentes, né? Para poder colocar lá. Para atualizar o teu tema. Para atualizar o tema, exatamente. Vamos lá.
Então aqui eu coloquei aqui o nome científico da pupunha. Ele encontrou para mim 175 artigos. Que também, se você for falar sobre a pupunha, você vai falar dentro do teu referencial teórico, acredito eu, você vai falar sobre algumas propriedades da pupunha. Então, pelos títulos aqui, você pode encontrar, né, qual desses artigos aqui está falando sobre propriedades que a pupunha tem, né, como é que eles podem ser essas propriedades físico-químicas, né, que você vai tentar abordar um pouquinho no teu trabalho, tá? E aí você vai fazendo essa busca de acordo com essas palavras-chave que você está determinando. Tranquilo? Tranquilo, certo. Tá fluindo. Tá fluindo, que bom. Aí, nesse caso, todos os quais esses que você está fazendo a busca, eles podem ser baixados, não é? Isso, você pode ter acesso, sim, a esses artigos. Sim, eu tenho acesso a eles, né? Sim. Aí é por isso que é importante você fazer essa busca pelo periódicos da CAPES, porque eles liberam, através desse site, eles vão liberar o teu acesso, né? A UFPA, ela tem a parceria. Eita, peraí que eu não sei. A UFPA, ela tem a parceria, então ela vai liberar esse acesso. Eu utilizei muito esse primeiro aí, mas sem saber, porque eu tive, acho que uma disciplina, né, que a gente teve a metodologia, alguma coisa científica, assim, só que, como foi também no tempo da pandemia, aí nós estávamos fazendo tudo online. Nesse tempo eu estava de novo com o meu computador, não muito bom, aí eu não consegui comprar um computador bom para mim ainda. Aí eu busquei muito por esse Mendeley, né? Sim. Aí foi que o professor, ele falou sobre, né? Aí eu fiz, então, as minhas buscas quase mais por esse aí que você colocou. Foi mais por ele. E os outros artigos que eu não consegui. Tem um aplicativo que alguns colegas meus, eu acredito que eu cheguei a comentar com a Aline, que é um artigo meio falsificado. Artigo não, ele é um dado, acho que ele é um dado meio que falsificado que faz com que abra os artigos. É aquela ferramenta, Alan, É uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso mesmo. Aí eu consegui muitos por lá, sabe? Aí foi assim que eu fiz. Eu utilizei esse e eu utilizei esses que não consigo abrir por esse outro método lá. Sim. Tranquilo, Mas eu perdi muito sono. Mas, assim, sabe? Ó, vou só te mostrar aqui, agora que deu certo aqui. Quando você buscou aqui um artigo, né? Então a gente buscou, eu vou colocar esse primeiro aqui. Você quer ler esse primeiro, então você vai abrir ele aqui e aí você vai ter acesso a ele. Como você tá com acesso com o periódicos da CAPES, ele tem a opção aqui de ver o PDF. Então você vai conseguir ver esse texto completo. Então você vai conseguir ler, vai conseguir extrair as melhores informações direitinho. Bora. Só a internet funcionar. Aí, abriu. Então aqui, ó, ele até fala que o acesso está sendo pela Universidade Federal do Pará, né, que ele tem isso, e aí você consegue ler aqui. Quando você lê ele pela internet, você já tem essa tradução, né, em tempo real aqui, que o próprio Google ele já traduz para você. Se você for
baixar e ler, você vai ler ele em inglês, né? Ou tentar traduzir depois o PDF, tá? Mas você vai ter esse acesso. Aí eu vou só voltar aqui, retomar aqui, sabe? Voltando lá para o Periódicos da CAPES, que agora que eu vi o tempo, eu vou te mostrar agora aqui rapidinho a Web of Science. Tá? A Web of Science é uma outra base de dados semelhante a Scopus, que a gente utiliza também por aqui pelo Periódicos da CAPES, onde basicamente você vai fazer o mesmo processo. Você vai acessar ela, né? Você vai acessar o periódico da CAPES, vai acessar o teu acesso café, vai fazer o teu login e vai buscar a base de dados da Web of Science. E aí aqui na Web of Science você vai fazer basicamente a mesma coisa. Ela é só uma plataforma com uma interface diferente, mas ela é bem intuitiva quando você já tem, né, ela é bem parecida com as outras bases. Então ela tem aqui o documento, aqui é onde você vai colocar a palavra que você quer pesquisar sobre a sua busca e vai colocar em procurar, tá? Aqui é o que você quer, onde você quer que ele encontre o que você colocar para buscar. Então, quando está em tópico aqui, ele vai buscar no título, resumo e palavras-chave. Então, é isso que a gente quer. Então, sempre certifica que está aqui, porque se tiver só em título, ele vai encontrar aquela palavra que você colocou só no título. E se não tiver, ele vai deixar passar. Mas, às vezes, pode ser que aquela palavra que a gente colocar não está no título. Ela pode estar no resumo, ela pode estar em outra parte. Então, sempre é bom colocar nesse aqui que envolve todos. E aí, a gente vai colocar a mesma palavra. Coloca sobre pré-tratamento com etanol. Só que aí, isso, coloca como pré-tratamento com etanol. Ver se vai aparecer alguma coisa. Só pra gente tirar logo só mais essa dúvida. Ok. Ou eu pedi. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui. Essa estratégia toda, bora ver o que ele vai achar pra gente. Vamos.
Deixa eu ver o que tá dando errado aqui, eu não tá encontrando. Não estava encontrando, tinha alguma palavra digitada errada, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Coloquei agora janela de refração, ultrassom ou etanol. Né? Ele encontrou bastante resultados aqui, mais de 4.000 resultados. Por quê? Quanto mais a gente coloca palavras, mais ele vai ampliar essa busca. Então, ele está buscando aqui artigos que falem de janela de refração e ultrassom, e janela de refração e etanol. Né? Então, é isso mais ou menos que essa busca está colocando aqui. E aí, você vai fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Você vai buscar aqui, de acordo com as palavras que você utilizou, vai dando uma lida aqui nos temas, vendo se tem relação com a tua pesquisa. E aí a gente vai dando uma olhada. E aí aqui, por exemplo, ele já traz outras informações nessa base de dados. Ela vai trazer esses artigos aqui, então, os artigos que tem mais citação. Então, esse artigo aqui, ele tem 40 citações. Então, isso quer dizer que ele é um artigo bem relevante dentro daquele tema. Né? Então, de repente, você encontrou um artigo dentro do teu tema, né? Tu encontrou, ele faz sentido para tua escrita. E ele tem bastante citação, por mais que ele seja um pouquinho mais antigo, talvez seja válido você estar utilizando ele. Agora, é um artigo que é de 2015 e tem uma citação só, então, vamos procurar uma referência mais atualizada. Tá certo? Então, aqui ele vai trazer várias informações. Queria tentar colocar só 2 palavras. Ver se ficava melhor. Deixa eu ver. Tenta colocar só ultrassom, tira refractância, coloca só ultrassom e etanol. Pode ser. Ou então só ultrassom. Não, na verdade, o certo seria pré-tratamento. A palavra pré-tratamento. Eu não sei como é que fica em inglês, porque o meu inglês também ele ainda não é muito, não é bom. Deixa eu ver o que tem. Mas aqui tem, encontrei aqui sobre a combinação, né, deles. Talvez seja mais relacionado aí com o teu tema. Ultrassom e o etanol. Bora ver aqui. Óleo de milho. Olha, tem aquele lá, passou mais lá em cima. Assistido por ultrassom de óleo de milho com etanol. É isso. Purificação. Isso,
transesterificação. Isso. Assistida por manipulação de óleo de milho e etanol. Então, ó, é uma combinação de técnicas, talvez ele faça sentido para você dando uma lida. Tá? Então, tem bastante referências. Aqui você pode selecionar também, né? Você quer referência dos últimos 5 anos. Então, vamos selecionar aqui para você também não estar lendo tanta coisa. Vamos redefinir, ó. Caiu para 40 referências aqui. Então, dá para dar uma olhada, faz essa filtragem primeiro por título e resumo, e depois você vai, né, vai se aprofundar no tema. Ó. Esse aqui, extração simultânea de carotenoides e compostos fenóticos de polpas de frutas da pupunha. Tem alguma relação? Pode ser que tenha relação com o teu tema, tá bom? Simone, tá me ouvindo? Tá ok. Estou te ouvindo, então só aqui, conversando aqui rapidinho com a minha mãe. Tá certo. Envio de camarão solvente. Então, o que é importante agora você está fazendo, Simone, também, é você tentar pegar o teu objetivo lá de pesquisa e tá selecionando quais são as principais palavras, né? Então, é a tua técnica, a janela de refração, quais são as principais palavras que têm relação e escolher os melhores descritores que têm relação com essas palavras, para você estar fazendo essas buscas e estar encontrando artigos relevantes para a tua pesquisa, relevantes para te estruturar a teu referencial teórico, tá bom? Para te estar atualizando isso. E aí, eu vou te mostrar agora, passando para a segunda parte do que foi proposto para hoje, falar um pouquinho sobre o Mendeley. Você falou que você já utilizava, e aí eu vou te mostrar aqui, não sei se é dessa forma que você utilizava, ou você utilizava de alguma outra forma. O Mendeley, ele é um gerenciador de referências. Você utilizou ele para fazer as referências do teu trabalho, para fazer ela de forma automática? Não, eu só utilizei mesmo. Ele também busca artigos, não busca? Isso, busca artigos também. Sim, eu utilizei só mesmo para busca de artigos. Eu não fiz essa compilação assim do que você falou. Certo. Até mesmo porque eu não sabia, né? Eu só busquei mesmo só os artigos. Ok, então sim. Aqui é uma outra forma também de buscar artigos. Então, se você já buscava, tenta utilizar essa forma, utilizando as palavras-chave aqui nele também, tá? Mas é importante, a gente vai utilizar ele dentro da nossa mentoria também como teu gerenciador de artigos, gerenciador de referência. Então, lá na frente, quando você estiver já finalizando, né, essa nova escrita, tiver nos últimos ajustes, a gente vai retomar ele para você fazendo, para a gente estar fazendo as referências de forma mais automática. Então, é importante que agora você crie uma conta nele. Então, você vai digitar lá o Mendeley, digitar lá no Google, você vai abrir essa parte aqui, e você vai aqui em criar uma conta, se você não tiver, e se você tiver, você já vai entrar na sua conta. Então, eu vou entrar aqui na minha conta, para você ver como é que vai ficar, tá? Então, entrei aqui, ele vai abrir, e aí ele vai abrir essa nova interface. Essa interface aqui é para buscar artigos, né? Então, eu vou colocar aqui sobre o meu tema, e você vai colocar sobre o seu tema também, quando você estiver buscando. Eu vou colocar aqui smokes, né, que são fumantes.
Vou colocar para procurar. Nesse caso, eu preciso ter que criar uma conta, né? Pois é, se você não tem essa conta, você cria a conta e se você tiver, você só faz o seu login. Aí tem que ver se você tem a conta ou não. Eu não lembro se eu tinha conta ou como eu fazia o acesso, não. Não estou lembrada. Tá, aí depois você tenta fazer. Como eu fazia? Isso. Você vai abrir ele lá no Google, Mendeley, vai abrir e aí você vê lá, criar conta ou acessar a tua conta que tu já tens, né? Tá? E aí aqui, ó, então você vai encontrar, você já fazia isso aqui, né? Vai encontrar os artigos aqui relacionados, né? Com a tua busca de dados, com a tua busca, com a tua palavra-chave. E ele tem uma opção aqui, não sei se você utilizava, de adicionar a biblioteca. Em ver PDF e adicionar a biblioteca. E essa opção de adicionar a biblioteca é uma das que a gente vai estar utilizando quando tu encontrar um artigo que tenha relação com o teu tema, é um artigo que tu vai citar, você vai subir ele para sua biblioteca, tá? Vou voltar aqui novamente. Então, essa aqui vai ser a tua janela inicial. E aí ela tem a forma de procurar artigos, como você já fez. E tem aqui a opção de acessar a biblioteca. Quando você acessa a biblioteca, essa biblioteca é uma biblioteca particular. São as referências que você salvou, que são referências que você vai ler depois, são referências que você vai utilizar no seu artigo, e é importante que elas estejam aqui com um acesso mais facilitado para você. Então, essas aqui são as referências que eu utilizei na minha dissertação, que eu estou utilizando na minha dissertação. Então, quando você quer consultar ou você quer trocar alguma referência do seu artigo, é importante que você, né, tenha acesso aqui por esse gerenciador, é esse que a gente recomenda que vocês estejam utilizando agora, tá? E aí, eu vou te mostrar aqui, então, algumas outras formas que dá para a gente fazer. Desculpa. Então, assim, você está pesquisando, né? Por isso que essa aula a gente dá junto. Então, você pesquisou um determinado artigo numa base de dados. E aí eu vou dar um exemplo daqui desse que a gente encontrou, né, na PubMed. Então, você encontrou esse artigo. Esse artigo é legal. Eu estou lendo ele aqui. Ele faz sentido para o meu tema. Eu vou utilizar esse artigo, eu vou citar esse artigo na minha introdução. Então, você vai salvar esse artigo, né? Como é que você vai salvar esse artigo? Pegando ele daqui da base, você tem que adicionar ele na sua biblioteca. Você vai pegar o DOI do artigo, tá? Você vai copiar o DOI do artigo e você vem aqui para o Mendeley. E aí aqui no Mendeley tem essa opção aqui em cima de adicionar referência. Quando você coloca em adicionar referência, ele pergunta se você quer importar algum artigo do computador, você quer importar algum arquivo do computador, de alguma pasta, ou tem a opção de inserir manualmente a referência. E aí você vem aqui, inserir manualmente, e você vai digitar o DOI do artigo. Digitou o DOI do artigo, você vai colocar para buscar. Quando você coloca para buscar, ele já encontra aquele artigo que você estava lendo. Ele já vai trazer para cá o título do artigo, as informações todas que você precisa e que você vai utilizar na hora de colocar esse artigo nas suas referências. Então, você vai... Só um minutinho. Vamos lá de novo. Então, você vai colocar aqui o seu artigo, né, que você encontrou, tá? O artigo já está aqui e você vai adicionar ele. Quando você adiciona, ele já aparece aqui em cima. Nessa aba aqui,
ele aparece todos os artigos que você adicionar na sua biblioteca. Então, esse artigo já está na tua biblioteca. Futuramente, quando a gente for avançando com a nossa produção, a gente vai fazer uma integração entre essa biblioteca do Mendeley e o Word, onde você vai só clicar e aí o Word ele vai colocar todas as referências, né, que foram citadas no teu trabalho, mas elas precisam estar aqui no Mendeley salva. Por isso que é importante você pegar essas referências que você está utilizando e que você já utilizou para estar adicionando nessa biblioteca aqui do Mendeley, tá bom? Aí aqui ele já aparece o arquivo, tá, para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Aí na parte de como citar ele, já vai aparecer lá, se tiver salvo aí, vai aparecer automaticamente, eu posso colocar lá nessas referências, né? Isso mesmo. Então você vai falar lá no teu texto, eu vou abrir aqui teu texto rapidinho. Eu tô com ele aberto aqui, então você começa falando aqui, né? Que a pupunha é uma matriz da amazônica, consumida e apreciada, e possui um potencial nutricional e tudo. Então você fez o seu primeiro parágrafo aqui. E aí aqui no final você colocou a referência, né? Carvalho et al. E Spark et al. 2021. Então isso, o gerenciador de referência, ele já faz para você. A gente consegue fazer uma integração entre o Mendeley e o Word, e aí lá no Word vai abrir uma funçãozinha que a gente vai só digitar quem é o autor e ele já vai formatar aqui para você, entendeu? Certo. Por isso que é importante. Aí, tanto a citação no texto, quanto lá no final, na hora de colocar as referências, a gente vai fazer isso pelo Mendeley de forma automática. Isso vai facilitar muito essa formatação do trabalho, tá bom? Vou voltar aqui. Então, é importante que você já vá fazer, você faça cria sua conta, tá, no Mendeley, para você estar Eu posso criar com e-mail porque eu não lembro como foi que eu me registrei nele, não. Pode criar com qualquer e-mail, é uma conta simples. Você vai lá em criar conta. Eu não sei se eu utilizava. Ele pode ser utilizado com o e-mail institucional. Eu não sei se eu utilizava ele com e-mail institucional. Eu já sei que eu usava, eu não sei te explicar. Tranquilo. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui, vou te mostrar. Aqui. Tá. Vou te mostrar aqui. Isso aí. Então aqui, ó. Então essa aqui vai ter a interface de quando tu entrares. Aí eu abri aqui. Já abri aqui. Já? Já. Então, tenta entrar aí para ver se você tem acesso. Eu coloco para me procurar ou criar conta? Vem aqui em cima. Vem aqui em cima e coloca entrar. Entra. Isso. Aí ele pede um e-mail, mas... Não tem nenhum salvo aí, né? Você não sabe. Não tem nenhum salvo aqui. Certo. Aí tu pode tentar colocar o e-mail que tu utiliza, do Gmail mesmo. Melhor, na verdade. Faz assim, vai em criar uma conta. Clique em criar conta. Peraí, deixa eu só voltar aqui de novo.
Eu saio daqui, nunca chamo. Deixa eu ver aqui. Deu certo? Aí eu vou continuar. Aí ele pede aqui, só que tá em inglês. E tá em inglês. Peraí que tá aparecendo aqui. Tá. Acho que eu tenho que criar uma conta desse. Tem que criar a senha. Isso. Ele vai pedir o teu e-mail e uma senha. Só. Eu não estou conseguindo. Eu acho alguma coisa na senha. Eu vou procurar nos meus e-mails qual o e-mail que eu utilizava. Porque tem um e-mail meu que já tá cheio, na verdade. Então eu tenho 3 e-mails agora. Aí eu acho que eu acredito que seja na senha. Eu não tô conseguindo aqui entrar. Não estou conseguindo fazer o registro, né? Tranquilo. Mas eu vou tentar com mais calma. Perfeito, tá? Então, Simone, para hoje era isso que eu tinha para te mostrar. Foi isso que eu tinha combinado